Tarde, Lucianinho. Basicamente, a seleção brasileira faz 2 diagnósticos para justificar a eliminação precoce, a derrota nas oitavas de final para a Noruega. Primeiro, os gols perdidos. Teve o pênalti desperdiçado pelo Bruno Guimarães, teve a chance perdida do Endrick, mas a avaliação é de que o Brasil criou muito mais chances do que a Noruega e não aproveitou. A Noruega criou 3 e aproveitou 2 com Haaland, um grande centroavante. O segundo diagnóstico é de que houve uma mudança tática na Noruega que surpreendeu o Ancelotti. O meia Odegaard, ele jogou de forma mais recuada. E com isso, a seleção ficou com medo de pressionar a Noruega e tomar o contra-ataque, porque o Odegaard não é rapaz. Aí a seleção ficou mais atrás e menos tempo com a bola. Esses são os diagnósticos de Vério, Gabardo. A seleção está desmontando o acampamento. Trouxemos há pouco a informação, Lucianinho, de que o Grêmio definiu a data da reapresentação do goleiro Everton. Ele se apresenta no dia 13 de julho, uma segunda-feira. Ganha uma semana de folga, assim como o zagueiro Balbuena, do Paraguai. Rafael de Vério, Eduardo Gabardo estiveram juntos na zona mista, acompanhando a repercussão dessa derrota que dói ainda, né, pessoal? Sem dúvida, Rodrigo. É uma despedida muito precoce do Brasil. Não que fosse alguém imaginasse que o Brasil pudesse ser campeão do mundo, não era isso. Mas, dado que a Inglaterra tinha apresentado até então e o México sem o fator local, se imaginava que o Brasil podia vencer, né? E avançar pelo menos até a semifinal e talvez até contra a Noruega, pelo menos foi o diagnóstico da entrevista coletiva do Carlo Ancelotti e da zona mista, era de que o Brasil teria criado o suficiente para ganhar da Noruega e que ter perdido um pênalti com 10 minutos de jogo foi uma mudança muito importante do jogo, foi um condicionamento do jogo. Deu força para a Noruega e tirou um pouco do otimismo que tinha no Brasil, da moral que tinha no Brasil. A partir de agora se começa um novo ciclo. Alguns jogadores ontem já falaram, né, meio em tom de despedida, ou completamente em tom de despedida, como o Neymar, e outros se colocando como candidatos a protagonistas da próxima Copa do Mundo. Como, por exemplo, o Vinícius Júnior, que vai caber nele, ou vai cair sobre ele, a responsabilidade de comandar o time, ao menos tecnicamente, da próxima geração. Ainda que é assunto de discussão aqui e em qualquer lugar o fato de ele não ter sido o cobrador do pênalti. Gabardo. Bom, Rodrigo de Vério, Luciano, como a gente estava falando, né, nessa segunda-feira, com o ar melancólico, né, com essa chuva fina que está caindo, friozinho, e esse sentimento de tristeza pela eliminação do Brasil, a gente já começa, evidente, a fazer uma projeção do próximo ciclo de Copa do Mundo, mas só para informar que a maioria absoluta dos jogadores do Brasil já nem está mais aqui em Morriston. Eles já foram liberados para deixar o hotel da concentração do Brasil para começar o período de férias. Quem atua no futebol europeu tem agora férias antes da retomada de pré-temporada, e os que atuam no futebol brasileiro, cada um tem o seu planejamento com o seu clube. Como o Rodrigo já informou, o Grêmio vai dar esse período de folga para o goleiro Everton. Mas não deve ser problema, ele não deve perder muito o ritmo de jogo para a retomada do Campeonato Brasileiro. E o voo fretado da CBF sai nesta terça-feira, aqui nos Estados Unidos, com o pessoal de apoio, da logística, talvez um ou outro jogador que atue, né, no futebol brasileiro, o pessoal da direção. Então, acabou a Copa do Mundo para a seleção brasileira e vem aí pela frente este novo ciclo de Copa do Mundo, com 2 amistosos já marcados para o mês de setembro, na Austrália, contra a Austrália, o primeiro no dia 25 de setembro, o segundo no dia 29 de setembro. E como a data FIFA termina só em outubro, a seleção ainda deve confirmar um terceiro amistoso na Ásia. Então, estes serão os próximos passos agora da seleção. Para quem pergunta e tem alguma dúvida, né, não deve mudar nada. Carlo Ancelotti está com um contrato renovado, o Rodrigo Caetano tem a mais absoluta confiança do presidente Samir Chaudhry, e o Carlo Ancelotti gosta muito de trabalhar com ele. Então é por eles, com o Ancelotti, com o Rodrigo Caetano, que vai começar este processo de reformulação da seleção. E Lucianinho, você comandou ontem o pós-jogo Gaúcha na Copa, da melancólica e dolorida, sofrida derrota do Brasil. Não te chamou a atenção também, Lucianinho, a diferença no tom do Ancelotti para o tom dos jogadores? Os jogadores estavam desolados. Eu vi o Casemiro chorando copiosamente. Os líderes do grupo, eles mal conseguiam falar. E o Ancelotti estava sereno, muito mais projetando o ciclo de 2030 do que lamentando e dizendo que uma derrota pode ser o início de uma nova aventura, Lucianinho. É que aquela questão, né, Rodrigo? Os jogadores, por mais que a gente critique e até discuta,
tem ainda algum envolvimento afetivo, emocional com a seleção. Acho que deveriam ter muito mais, inclusive. Mas o Carlo Ancelotti é extremamente profissional nesse processo. Ele é estrangeiro, ele é italiano e está trabalhando no Brasil. Obviamente vai defender e vai fazer o melhor possível pelo Brasil, mas ele sofre pelo trabalho dele. Ele não sofre como, né, patriota, enfim, como cara que gosta do seu país, que... Ele é estrangeiro, então talvez ele veja as coisas, né, Rodrigo de Velho e Rodrigo, pelo menos é o que eu penso, com um certo distanciamento profissional, né? Perdeu, é isso, faz parte do jogo e vamos recomeçar. E quem, né, tem, enfim, nasceu no país, viveu boa parte no país, tem uma relação familiares no país, a Kelly relatou as famílias desoladas depois do jogo. É uma questão bem diferente, é uma relação diferente. E eu não gostei nada do fato do Ancelotti ter saído do campo, não ter falado como era o protocolo, naquela entrevista ali que tem com o banner dentro do campo. Foi o filho dele da entrevista. E na coletiva dele eu não gostei também, eu achei que ele podia ter sido um pouquinho mais sanguíneo, né? Um pouquinho mais... mostrar um pouco mais de abatimento e de sentimento, assim, de tristeza por ter sido eliminado da Copa. Eu achei que ele criou um certo distanciamento que, para mim, não agradou em nada. Mas, né, Lucianinho, não é muito o estilo dele. O Ancelotti é um cara acostumado a ganhar, né? Tem 5 Champions League como treinador, isso aí já é um grande cartaz. Mas ele é um cara que sabe que também perde. Era ele o técnico, por exemplo, do Milan na histórica virada de Istambul, lá do milagre de Istambul do Liverpool, porque ele sai ganhando de 3-0 no primeiro tempo e leva 3-0 no segundo, vai para os pênaltis e perde nos pênaltis. Era ele o técnico da Juventus, de um campeonato que a Juventus perde na última rodada, na chuva, que é um campeonato clássico de 2000 para Lazio, e que a Juventus só precisava ganhar um jogo contra um time que não tinha nada para fazer no campeonato e perde. Era ele, o técnico do Milan, quando é eliminado pelo Deportivo La Coruña, depois de ter feito uma goleada em casa e levar uma goleada fora. É um cara acostumado à derrota. Assim como na vitória, ele também não é o cara mais exaltado do mundo, não faz alguma maluquice assim. Na derrota, ele também é um cara mais tranquilo. É meio que o estilo dele. Vamos lá, tomara que em 2030 dê tudo certo e ele ganhe. Eu só duvido muito que ele faça, por exemplo, subir na mesa, fazer uma grande festa, assim. Vai ser uma comemoração do estilo dele. Eu vou ver o lado positivo, Lucianinho e Gabardo. Se o técnico fosse o Dorival Júnior, ou o Tite, como foi na última Copa, ou o Fernando Diniz, que também trabalhou nesse ciclo, qualquer um desses estaria sendo apontado como vilão, e acredito que a média da mídia nacional iria estar fazendo o discurso da terra arrasada, e o Brasil teria uma missão, encontrar um novo comandante. E eu não vejo, Gabardo, ninguém questionando a permanência do Ancelotti e ninguém sequer cogitando a possibilidade de a CBF rescindir com o Ancelotti, que tem contrato até 2030. Pelo contrário, o Ancelotti é o técnico. Me parece que a gente começa um ciclo já com comando e com uma direção. E a presença do Ancelotti, ela faz com que essa eliminação não tenha um grande vilão, né? Pelo menos não aparece o vilão, o treinador fracassado. Não tem essa figura. Eu acho que a figura que talvez tenha sido mais cobrada tenha sido a do Neymar, né? Mas muito mais, não por causa dessa Copa, acho que muito mais pelo conjunto da obra, de ter se pressionado tanto pela convocação do Neymar. Veio a convocação do Neymar, mas ele não chegou aqui com a responsabilidade de resolver e ganhar a Copa do Brasil pro Brasil, né? Ele veio como um coadjuvante. Então acho que aquele final de jogo do Neymar foi marcante, pelas provocações completamente sem sentido do Neymar. E parece que ficou uma marca ali daquele final de ciclo derrotado do Neymar na Copa do Mundo. Derrotado também, entre aspas, porque ele ganhou a Copa das Confederações, ele ganhou a Olimpíada, ele não ganhou a Copa do Mundo, mas é que do jogador do patamar dele se esperava mais na trajetória dele pela seleção brasileira, mas infelizmente não deu. Então acho que teve uma cobrança em relação ao Neymar, e o Ancelotti, respondendo objetivamente, acho que não. Tem erro dele? Tem, acho que ficou uma ideia geral, mas se tem uma paciência muito grande e uma expectativa muito grande com o que ele ainda pode fazer pela seleção brasileira, né? Eu acho que essa cobrança ela virá de forma muito mais forte nesse próximo ciclo de Copa do Mundo, que vai ser um ciclo completo para ele. Bom, vamos lá. Até a Copa do Mundo de 2030, o que tem? Só amistosos agora até o final do ano. No ano que vem já tem provavelmente início de eliminatórias para a Copa do Mundo, onde a resposta terá que ser melhor, né, nas eliminatórias. Em 2028 tem uma Copa América, né? Que aliás vai ser aqui nos Estados Unidos também. E ali eu acho que
aí o Brasil, depois das últimas atuações que teve na Copa América, quando não ganhou, o Brasil vai ter que dar uma resposta. Ainda antes da Copa do Mundo, de 2030, em 2028 tem uma Copa América, onde a gente tem, e o Ancelotti vai ter uma necessidade de uma boa campanha para ter um pouco mais de tranquilidade. E boa campanha, só para deixar claro, é ganhar. Tratar como era o cafezinho e tal. Não tem mais, agora tem que ganhar. O Ancelotti vai ser mais cobrado, quando não tinha resultados e comemora muito a Copa América que ganhou no Brasil, né? Os argentinos comemoraram muito aquela Copa América, que foi meio que uma espécie de retomada da seleção argentina. Eu acho que o Brasil tem que pensar da mesma forma, Diverio. Estou contigo. Pensando no futuro, Lucianinho, lesionados que não atuaram nessa Copa e começam o próximo ciclo como protagonistas. O lateral direito Wesley, 22 anos. O zagueiro Éder Militão, 28 anos. O lateral direito Wanderson, ex-Grêmio, 25 anos. E os atacantes Rodrigo, 25 e Estevão, 19. Desse grupo, que começam com protagonismo o ciclo seguinte: Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, na minha opinião ao menos. Bruno Guimarães, do Newcastle, apesar do pênalti perdido. E o Vinícius Júnior, como o Gabardo citou, ou o Diverio, não lembro agora, começa como grande protagonista. E tem 3 jogadores que, a meu ver, saíram maiores do que entraram. O principal deles, o Ryan, chegou como coadjuvante, saiu como atacante titular. O Endrick e o Danilo Santos, eles foram coadjuvantes nessa Copa. Eles tendem a ser protagonistas no próximo ciclo. E no mais, pessoal, bom, tem aquela turma que tem idade para jogar uma próxima Copa, mas precisa mostrar bola no ciclo. Rafinha, Matheus Cunha, por exemplo. E tem a galera mais jovem: Vitor Reis, Beraldo, Murilo, Kaique Bruno, André, João Gomes, Savinho, Vitor Roque. E os talentos que a gente talvez nem conheça, que o futebol brasileiro precisa formar, pessoal. Precisa formar, e principalmente em algumas posições laterais, né? Temos dificuldades aí. Um cara para ser um armador no meio, temos dificuldades. Agora é aquele período que é o do rescaldo, né? Que tudo começa a se desarticular no primeiro momento para depois retomar logo ali à frente. Então é isso. A nossa base em Morriston aos pouquinhos também vai se desarticulando aí. Gabardo, Rodrigo e Diverio, né? Leonardo Oliveira também tá com vocês aí. Enfim, passa a não ser mais um ponto da nossa cobertura aí de Copa do Mundo, né? Eu acho que depois de uma longa estadia aqui, eu estou aqui neste local onde a gente está falando aqui, Luciano, desde o dia 30 de maio. Hoje é dia 6 de julho. Então é um bom tempo, acho que é o nosso último dia hoje aqui em Morriston, que é uma cidade... Foi uma experiência legal, apesar do insucesso dentro de campo. Uma experiência legal, Luciano, uma cidade muito agradável. A gente circulou ali pelo centrinho, né? Fizemos várias entradas na programação da Gaúcha ali do centro de Morriston, uma cidade de 15 mil habitantes, pequenininha, com jeito de interior, mas muito bacana, com um povo muito legal. Infelizmente, terminou, né? Porque a seleção tinha expectativa de ficar aqui até quinta-feira, quando viajaria para Miami, para o jogo que seria contra a Inglaterra. E teria lá naquele sonho, um pouco mais para frente, a expectativa de voltar para cá para fazer a preparação para a final da Copa do Mundo, que vai ser aqui na região. Sabe, Gabardo, Diverio e Lucianinho, quando a gente saía aqui de Morriston, ia para Filadélfia, para Miami, para Houston, para os Jogos do Brasil e depois voltava para Morriston, eu tinha no nosso hotel aqui em Morriston aquela sensação que a gente tem quando chega em casa, sabe? A gente criou, né, Diverio, Gabardo, aquele sentimento de pertencimento à cidade. Por tanto tempo que a gente ficou até aqui, foi um privilégio estar com vocês aqui nessa cidade agradável, acompanhando a seleção. Foi muito legal, uma baita experiência, a parceria também, né? Esse tipo de cobertura aí, o cara não... mais do que a parceria de trabalho, o cara faz uma parceria de vida também, assim. Foi muito legal, uma grande experiência, e vamos ver o que reserva o destino agora. Lucianinho, agora eu sou Egito, tá? Até amanhã eu sou Egito. Contra a Argentina. Eu vou dizer, eu sou Noruega. Eu gosto dele também. Por mais que nos derrubado, acho que o Haaland mereceria ser o grande campeão, sei lá. Gosto também. Acho que a festa da torcida depois do jogo que fizeram ali, cara, aquilo ali é uma essência, aquilo ali é verdadeiro, entendeu? É verdadeiro, que não é a nossa torcida, o nosso movimento que vai para os estádios, não me passa nenhum tipo de engajamento. Aquilo ali é um negócio que, sei lá,
Eu acho que ali é um negócio natural da torcida da Noruega. Então, que eles sigam mais à frente, encarem a Inglaterra, não vai ser fácil ali, eu acho que é duelo, né, contra um gigante, aí uma camisa pesada e que tem também um definidor como é o Haaland, né, pode acontecer, pode passar. E mais à frente pode pegar até uma Argentina. Então, eu sou Noruega a partir de agora, sou Haaland Futebol Clube. Vamos ver. Gostei. Mas tem muita coisa, tem um jogaço daqui a pouco, né? Espanha e Portugal. Luciano, sabe que sei que ia falar de Portugal e Espanha, né? Ontem, quando a gente saiu do estádio lá do MetLife, os restaurantes aqui da região de Morriston, eles fecham muito cedo, né? Então a gente parou na estrada, um trajeto ali de quase 50 minutos do estádio até aqui a Morriston, do MetLife, né? A gente parou na estrada, num restaurante ali de beira de estrada, e aí na TV tava passando o jogo, a gente viu o finalzinho ali de México e Inglaterra. E a Inglaterra, eu concordo contigo, eu peguei uma simpatia grande pela Noruega, né? Por tudo que a gente viu aqui. Mas a Inglaterra não é uma seleção que tenha sido tão falada, assim, apesar de toda a tradição que tem, campeã do mundo, mas não chegou muito badalada aqui a Inglaterra. Porra, e o Diver até fez um comentário quando a gente estava vendo o jogo ali, o finalzinho contra o México. Pô, o jogo na cidade do México, com um jogador expulso, um a menos. A Inglaterra foi guerreira, segurou. Acho que a gente tem que ficar de olho na Inglaterra também nessa reta final.